Viver Bem, com Bete Galindo. Oferecimento: Vitória Leilões, leilão virtual, gado e corte. Olá pessoal, já estamos chegando com o programa Viver Bem. Desde já agradeço a sua companhia, viu? E hoje nós iremos trazer uma história fantástica. Pois é, mês de agosto é o mês dos pais e merece aí um destaque especial, não é mesmo? Nós iremos trazer a história da Ravena, ela que é cantora e vai homenagear o seu pai, e o Cinho, ele que é vocalista da banda Os Cara Velho. Isso é daqui a pouco, viu? Vale a pena conferir. Porque antes nós iremos trazer uma entrevista especial com a proprietária do Colégio Alfa Kids, a Vanessa Rocha. Ela vai contar como está sendo realizado o trabalho agora no período de pandemia, vai contar sobre os projetos. Olá Vanessa, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite, né? Nós estamos vivendo um momento bem diferenciado com relação ao advento da pandemia. Os colégios hoje estão todos fechados por proibição. Então, como eu sou especialista, sou neuropsicopedagoga, eu estou desenvolvendo uma outra vertente para ajudar os pais nesse momento de pandemia. Então, desenvolvendo atividades de estimulação com as crianças, apoio nas tarefas de casa, isso estendendo para todas as idades, desde a educação infantil até adolescentes. Porque nesse momento as dificuldades elas atingem todas as faixas etárias. Então, pela minha especialidade, a gente está dando esse atendimento clínico em uma equipe multidisciplinar de psicopedagogas, atuando nessa atividade de tarefas de casa, estimulação, enfim, fazendo um atendimento bem diferenciado, de forma individualizada. Vanessa, qual a orientação que você pode deixar para os pais? Porque muitos pais acabam assumindo o papel de professor nesse momento, não é mesmo? Sim, é um momento de muita dificuldade, porque na verdade as crianças e os pais não estão preparados com relação a essa questão do EAD, né? Então os pais têm que fazer um acompanhamento, verificar o horário correto mesmo das aulas que estão ocorrendo de forma virtual e sentar junto com a criança, porque as crianças não têm ainda esse preparo. Né? Vocês atendem crianças de qual idade? E também a escola tem um diferencial, não é mesmo, Vanessa? Sim, a escola ela tem um diferencial porque nós temos uma equipe multidisciplinar. Em dias de funcionamento, nós temos desde o psicólogo, a psicopedagoga, o educador físico, eu como neuropsicopedagoga, que sou a orientadora, a coordenadora de todas as atividades, e a escola ela trabalha de forma bem de estimulação mesmo, na parte psicomotora, desenvolvendo essas capacidades de desenvolvimento cognitivo nas crianças. É importante que os pais procurem uma boa escola para os alunos, não é mesmo, Vanessa? Sim, principalmente a educação infantil, que é a formação base de toda uma estrutura futura para a criança. Porque uma educação infantil muito bem feita, com as estimulações corretas, isso pode ser um preparo essencial para o futuro, principalmente para o fundamental 1, né? Vanessa, nós sabemos que vocês estão realizando o trabalho agora nesse período da melhor forma possível, mas qual que é o projeto para pós-pandemia? Pós-pandemia, nós já temos vários projetos inclusos, inclusive a escola já tem uma vertente bem favorável com relação à alimentação saudável. Então, nós estamos cada vez mais pensando nesse projeto futuro aí para 2021, né? Porque a gente já está nessa expectativa, no desenvolvimento cada vez mais dessa alimentação saudável, com os projetos, com parcerias aí bem interessantes, que vai ser o diferencial do mercado em termos de alimentação e educação. Vanessa, e vocês têm vários projetos especiais, não é mesmo? Sim, bem direcionado para essa parte psicomotora, porque é muito importante para o desenvolvimento da criança na educação infantil. E nessa pós-pandemia, eu já estou escrevendo um projeto bem interessante, que é um projeto bem diferenciado, que é o treinamento funcional Kids. Então, legal. Pelo fato dessas crianças estarem totalmente confinadas, sem uma atividade física, sem esse desempenho do desenvolvimento psicomotor, eu já estou desenvolvendo um projeto bem direcionado nessa parte física mesmo, para eles ficarem em dia com a parte física também. Vanessa, o que eu acho mais bonito é o carinho que você tem pelas crianças. Eu sempre acompanho nas redes sociais, eu vejo as fotos, e eles olham assim para você também com um carinho especial. Isso é gratificante, não é mesmo? Sim. Na verdade, a minha profissão é um dom, eu falo que é uma missão perante Deus. Eu gosto muito do meu trabalho, gosto desse aconchego das crianças. Eu falo que essa luz que a gente tem, esse contato com as crianças, acaba iluminando a alma da gente.
e transmite uma energia positiva, restaura a nossa alma. Enfim, é um trabalho que eu gosto muito e eu tento sempre fazer o melhor. Tanto no circuito pedagógico, como a gente atinge no colégio todas as vertentes, até a parte espiritual também. Porque nós temos o grupo de louvor infantil, então nós se preocupamos com a parte da alimentação, da parte espiritual, né, no caso que eu falei, e também a parte da psicológica também, porque nós temos o psicólogo na escola. Então a gente tenta abranger todos os aspectos para poder desenvolver uma criança sadia, um futuro adolescente mais sadio, né? O legal é que a criança se sente tão à vontade que ela sente vontade de voltar para a escola. Sim. Nesse momento de pandemia, muitas mães mandam vídeos e tudo mais, esse desejo do retorno à escola, porque eu falo que a educação infantil é a primeira instância escolar. Então tem que ser um local prazeroso, lúdico, onde haja muita música. Nós temos aulas de música lá também, tá? Teclado, violão, enfim. E muito legal. Então, assim, tem que ser esse movimento prazeroso para a criança já iniciar a fase escolar com prazer, é gostoso ir para a escola. Então, as salas são bem diferenciadas. Nós não temos carteiras em algumas salas para poder ter um acesso de colocá-los todos sentados, fazer grande roda. Enfim, temos uma sala especial de estimulação com jogos, com brinquedos psicomotores. Então, assim, uma escola bem diferenciada no ramo da educação infantil. E sempre com um olhar mais sensível para a criança, na particularidade de cada criança, cada família, analisando, fazendo uma anamnese de cada criança para saber o que aquela criança precisa. E até mesmo eu trabalho muito com a orientação com os pais também, porque hoje a educação, os pais têm muita dificuldade com a educação. Então, a gente acaba atendendo os pais e passando orientações sobre educação, sobre limites, como deve fazer em casa, eles vêm, trocam ideias. Então, a escola, ela abrange tanto o contexto domiciliar como o escolar, e a gente faz uma união família e escola para o desenvolvimento da criança. E é legal também ver essa preocupação dos pais, né? Sim. Porque os pais, eles têm que se preocupar com essa base da educação infantil. Porque é a formação integral para o futuro. Porque se isso for bem feito, lá na frente vai ter bons resultados. Vanessa, quem quiser conhecer mais sobre a escola, o que deve fazer? Nós estamos localizados na rua Antônio Bongiovanni, 843, na Vila Liberdade. Tá? Nós estamos nas redes sociais também, Instagram, Facebook, como Colégio Alpha Kids, tá? E temos o contato do WhatsApp também, que é 996065919. Muitas mães procuram também, agora nesse momento de pandemia, tem buscado muito, porque a gente transformou o espaço em clínica, né? Então, nós estamos fazendo esse atendimento de tarefas e elas estão tendo muitas dúvidas com relação à educação, em todas as ramificações, tanto do infantil como do fundamental, até do ensino médio, as mamães têm nos procurado. Então, assim, a gente acaba utilizando muito o WhatsApp para tirar dúvidas das mães, para agendamentos, para esse apoio nesse momento tão difícil em que a escola está passando. Né? Você tem uma equipe de plantão. Então. Temos uma equipe de plantão para assistência em todas as idades, tá? Para ajudar nas tarefas, para nortear os estudos. Vanessa, e tem alunos que requerem um pouco mais de atenção, não é mesmo? Sim. Alguns alunos que têm um pouco mais de dificuldades com relação à aprendizagem. E a escola, ela está preparada com uma equipe para poder atender esse tipo de crianças, dando uma assistência, um tratamento diferenciado, como eu disse, esse olhar sensível, analisando o contexto familiar, o indivíduo em si, para que a gente possa desenvolver um trabalho direcionado para cada criança dentro da sua necessidade. Vanessa, e a escola também tem uma organização diferenciada? Sim, desde o berçário nós nos preocupamos com relação a essa forma de agrupamento das crianças. Então, assim, eu tenho uma forma de análise de cada grupo, de cada bebê com relação à fase motora, a toda a anamnese que eu faço com o bebê, e aí a gente separa por agrupamentos e nós nos preocupamos muito com a estimulação desde o berçário. Então, eles são atendidos por psicomotricista, fisioterapeuta, que dá uma assistência bem bacana nesse sentido. Então, a escola em si, ela prepara desde o berçário, em todos os sentidos. Tanto a família para integração dessa nova
dessa nova situação que às vezes tem muitos pais que são de primeira viagem, então a gente faz todo um preparo com essa família, porque eles têm dificuldade do retorno ao trabalho também, né, de deixar a criança na escola, então eu faço todo esse trabalho de fortalecimento, de confiança em deixar a criança na escola, porque é muito difícil, as mães são muito apegadas, então eu tento passar o máximo possível de confiança, elas fazem uma adaptação bem direcionada com o meu apoio, com o apoio do psicólogo, então a gente tem um traquejo bem diferenciado nesse sentido, Beth, de atender cada grupo, cada família. Eu penso que tem que ser atendido de forma individual, de forma bem amorosa mesmo, porque é uma fase bem delicada de lidar. É uma fase difícil, né, pra mãe? Difícil, porque a mamãe quando volta para o trabalho, ela passou Sem um período, saudade. gestou 9 meses, teve licença gestante, existe um apego bem umbilical. Então, para cortar esse apego de deixar o bebê na escola, precisa de um trabalho muito bem elaborado na parte psicológica. Porque ela se sente insegura, né? Ela quer proteger. Quer proteger, e às vezes acaba sendo uma proteção exagerada, né? E sendo que a mãe, ela tem que repensar, peraí, eu preciso voltar ao mercado de trabalho. Eu preciso retomar minha vida. A vida continua. Eu sou mãe, mas a minha vida continua. Eu preciso retomar. Eu sou mulher, né? Porque tem algumas mães que não querem... Protetora mesmo. Não, super. Elas querem ficar em casa. Às vezes refletem e falam, nossa, eu quero voltar a ser dona de casa. Aí eu sento, eu converso muito com elas. Fortaleço a necessidade de voltar a ser mulher, a voltar a ser profissional, a seguir a carreira. Até porque as crianças, elas crescem muito rápido. E as mães têm essa percepção quando estão lá comigo. Aí sempre falam, nossa, Vanessa, como passou rápido, já está andando. E, de certa forma, todo esse apoio de ingresso à escola, as mães sentem muita gratidão. Porque, na verdade, esse fortalecimento emocional gera mulheres mais fortes e capacitadas para o retorno ao trabalho. E não inseguras de medo mesmo. Puxa, será que meu filho está bem ou não? Não, lá na escola a gente dá esse fortalecimento como se a criança se sentisse em casa. A escola tem uma vertente muito humanizada. A família pode entrar a hora que quiser, pode. Tenho muito respeito com relação à amamentação. As mamães lá não têm horário para amamentação. Elas podem ir na escola o horário que elas quiserem. E eu valorizo muito isso, a amamentação. E principalmente esse apoio da família. Eu oferto também para os pais. Os pais que estão passando pelas redondezas da escola, quiser passar, pegar o filho, o bebê no colo, dar aquele carinho. Sentir o cheirinho. Sentir o cheirinho. Eu falo que isso é muito importante. Essa relação de afetividade, eu falo para as mães, que elas não podem ser cortadas com tudo, né? Tem que ter esse acesso. Então, os pais se sentem super à vontade em casa. Lá a gente tem um local super confortável e que acaba sendo até uma praça de encontro das mamães, de troca de conversa, de informações, enfim, de característica de cada bebê. E elas acabam formando um grupo bem legal. E a gente vai dando esse apoio emocional e, com isso, os pais ficam bem fortalecidos para voltar ao trabalho e seguros. Porque senão a mãe, Beth, não tem uma segurança de voltar ao trabalho, e aí ela não é 100% lá no trabalho, porque ela vai ficar com a cabeça, meu Deus, como que está meu filho? Não rende, né? Isso. E, na verdade, o berçário ele tem ganho muito mercado. Porque, na verdade, as mães, elas preferem que os bebês eles sejam estimulados, porque deixar com babá em casa... O que eu tenho ouvido muito é que a babá só fica na TV, celular, né? E a criança, ela fica sem estímulos. Né? E na escola não, a gente trabalha todas as bases que são adequadas para a estimulação. Eu recebo bebês que estariam numa fase que deveria estar sentados. E às vezes não conseguem porque não foram estimulados em casa. Às vezes não tem a fase, ainda não está na fase de 4 apoios para começar a engatinhar. Então a gente se preocupa em elaborar isso, preparar a família também, juntando família e escola, para que essa criança chegue na fase que os outros estão. Tá? Então é muito bacana, é valorizar a família, é esse apoio, porque a família ela se sente muito insegura. O que eu faço? Como eu devo agir? Né? E às vezes as crianças, às vezes tem algumas questões que elas poderiam serem estimuladas na escola, e em casa não tem estimulação. Quando chega na escola, faz um comparativo, aqueles que já estavam na escola, eles já estão mais... Rápido, né? Por isso que eu sou a favor que as mamães, o quanto antes colocarem os seus bebês na escola, é importante, porque o desenvolvimento cognitivo é outro, porque eles têm acesso à música. Lá nós temos o inglês todos os dias a partir de 1 ano. Então, assim, tem a música, tem as aulas de educação física a partir de 1 ano,
tá? Então ele já tem contato com um profissional de educação física, ele já desenvolve, já, né, sempre direcionado para a parte psicomotora. Então eu falo que é uma escola, Beth, muito diferenciada e com esse amor muito envolvido, porque eu falo que quando a gente tem amor naquilo que a gente faz, o amor transforma. Então a gente pega essas pecinhas aí que estão sendo construídas ainda por nossas mãos, né? Elaborando, formando, moldando. E é muito gratificante receber uma mãe e falar, puxa, Vanessa, aquela orientação que você deu foi bacana, eu já mudei lá em casa, ele já mudou bastante o comportamento, isso está dando super certo, muito obrigada. Então eu falo assim, que a educação é um movimento muito gratificante, porque a gente forma pessoas para a vida. Ok, Vanessa, muito obrigada. Tenho certeza que contribuiu muito para o pessoal de casa. Depois dessa aula, gente, deu até aquela vontadinha de ser mãe, viu? Eu tinha aquele medinho, mas para deixar numa escola assim, que a criança vai ser tão bem cuidada, dá para mudar o conceito aí. Gente, eu vou para um rápido intervalo comercial e eu volto daqui a pouco para falar sobre o mês dos pais. Vai ter homenagem, hein? Não sai daí, eu volto já. Viver Bem, com Beth Galindo. Oferecimento: Vitória Leilões, leilão virtual, gado e corte. Depois do médico, o farmacêutico de sua confiança. Quem mora no Mário Amato, Ana Jacinta e bairros vizinhos sabem onde encontrar. Drogaria Total Unidade Drogaria Galindo. Entrega a domicílio de segunda a sexta, das 8h30 às 20h30 e nos sábados, das 8 às 18 horas. Além de medicamentos, perfumaria de qualidade e excelente preço, tem farmácia popular. E atenção, horário de atendimento de segunda a sexta, das 7h30 às 22 horas. E aos sábados, das 8 às 21 horas. E feriados, das 8 às 13h30. Drogaria Total Unidade Drogaria Galindo. Avenida Gustavo Antônio Marcelino, 822. Mário Amato. Telefone 3909-1394. Hoje a Dida Ferramentas é concessionária Elite Steel. Também somos distribuidor Makita, com venda, locação e manutenção. Dida Ferramentas atua em Presidente Prudente em toda a região e vem facilitando a vida de grandes construtoras, engenheiros, mestres de obras, pedreiros e outras áreas da construção civil. Porque a Dida Ferramentas faz aliança com seus clientes para satisfazê-los. Dida Ferramentas, Avenida Brasil 2508.